O alcoolismo é uma doença crônica que leva ao consumo incontrolável de bebida e que afeta o indivíduo e a família como um todo, causando adoecimento psicológico, emocional, espiritual e desunião no sistema familiar. Uma triste realidade que precisa ser debatida em nossos dias. Por isso recebemos hoje, de forma remota, o senhor Edson dos Santos Ribeiro, agente formador da Pastoral da Sobriedade da Diocese de Barra do Piraí, em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, para falarmos sobre esse tema. Entre as diversas funções que exerce, o senhor Edson é mestre em ensino em ciência da saúde e do meio ambiente, psicopedagogo clínico e institucional e conselheiro em dependência química. Bem-vindo ao programa Pai Eterno, seu Edson, alegria recebê-lo. É alegria minha também, Adroelton, de poder estar aqui contribuindo. Seu Edson, eu quero começar a nossa entrevista, então, perguntando ao senhor sobre a Pastoral da Sobriedade. Qual é o seu papel, quando ela surgiu? Porque, apesar de já ter um trabalho consolidado em muitos lugares do nosso país, existem comunidades e pessoas que ainda não conhecem esse bonito trabalho. É verdade, padre. A Pastoral da Sobriedade, ela é a resposta da nossa Igreja Católica ao clamor de dor do nosso povo. E é um gesto concreto, realmente, porque quando se foi pensado na Pastoral da Sobriedade, realmente se pensou nessa pastoral que acolhesse, que pudesse dar voz e vez às pessoas que por vezes são relegadas à marginalidade. E ela nasce realmente disso, de um diálogo, de uma reflexão na CNBB, dos bispos, e nasce então essa pastoral, que no início teve aquela questão do nome, o que vai ser? Pastoral dos dependentes, pastoral disso, e aí se encontra o nome Pastoral da Sobriedade, porque realmente mostra que nós precisamos ter um equilíbrio, nós precisamos buscar sobriedade, e não somente na questão das dependências químicas, mas sobriedade em toda a nossa vida. Perfeito. Seu Edson, como é acompanhado o trabalho da Pastoral da Sobriedade por parte da Igreja? Olha só, a pastoral, aonde quer que ela se encontre, ela precisa e necessita do apoio do pároco, do clero, do bispo. Por quê? Porque é importante demais termos esse discernimento do nosso clero. Então, nós, para podermos colocar a Pastoral da Sobriedade em atividade, se faz primeiro uma consulta, uma apresentação ao bispo, depois se fala com o clero, depois se leva na paróquia ao conselho da comunidade, faz uma sensibilização. Depois disso, nós pedimos para que seja enviado para um curso de preparação pessoas que se sintam tocadas a essa missão. E assim, então, nós começamos a formar os grupos de autoajuda dentro das paróquias. E quais são os sinais de alerta que a pessoa deve identificar para procurar a ajuda da Pastoral da Sobriedade? Padre Wellington e todos os telespectadores, existem pelo menos aí 3 sinais de alerta. O primeiro é quando a pessoa ela sente que ela não tem mais controle sobre a questão em voga. Por exemplo, eu vou colocar sobre o alcoolismo. Quando a pessoa sente uma forte vontade de beber e ela fala assim, poxa, mas antes eu conseguia controlar, eu bebia só final de semana, agora eu estou bebendo em horários até inoportunos. Então, essa forte vontade de estar utilizando a substância. O segundo ponto é a falta de controle, quando a pessoa perde o controle totalmente da sua vida social, familiar,
e ela passa a utilizar, né, a droga, a buscar a droga de forma compulsiva. E a terceira é quando a pessoa fala, mas eu preciso usar para me acalmar, eu preciso usar para que eu possa ficar tranquilo. Então, você está agora utilizando-a, né, como uma fuga, como uma bengala, e ela está te dominando. Então, é muito importante nós prestarmos atenção nesses 3 aspectos. A forte vontade de usar, o descontrole ao usar e quando você a usa para amenizar o seu comportamento. Nós sabemos que Jesus, na sua prática de cuidado e de restabelecer a vida no coração das pessoas, ele sempre teve uma atenção muito grande para com os enfermos. Nós podemos dizer que aquela pessoa que está dentro de um limite de descontrole com relação aos seus vícios, é também uma pessoa que pode ser considerada enferma ou que precisa de cuidados médicos. E aí eu explico. Algumas pessoas às vezes pensam que somente na oração ou somente na promessa, na relação com Deus sozinhas vão conseguir deixar o vício e acabam se enganando diante dessa falta de controle que constatam ao longo da vida. Então, volta a minha pergunta. A gente pode considerar essa pessoa uma enferma, um enfermo que precise de acompanhamento médico também? Com certeza. Veja bem, a Organização Mundial de Saúde, ela já realmente diagnostica, né, que a dependência ela é uma doença e é um caso de saúde pública. Tá? Então, portanto, toda pessoa que desenvolveu a dependência, seja em qual nível, tá? E seja em qual objeto anestesiante que nós chamamos, pode ser na questão das substâncias psicoativas, pode ser dentro da compra, do jogo, enfim, qualquer tipo de dependência. É considerada, sim, uma enfermidade. E ela precisa, padre, foi muito oportuna a sua pergunta, nós trabalhamos com 3 vertentes. Nós precisamos trabalhar a parte física, a parte psicológica e a parte espiritual. Não só uma isolada, mas as 3. Né? Seria aí, então, um trabalho multidisciplinar. Então, nós precisamos, sim, quebrar um pouco essa questão de que, é só na oração. Claro que Jesus é o nosso Senhor, libertador e salvador, claro. Né? Mas é preciso que a gente também, né, o ajude nessa missão de salvar. Né? E aí a questão clínica é importante, a questão psicológica é importante. E a pastoral da sobriedade, ela trabalha dentro dessa questão espiritual, mas também encaminha para as questões clínicas e psicológicas, quando assim o faz necessário. Seu Edson, eu pergunto também assim, quais áreas que englobam o trabalho da pastoral da sobriedade? Até porque quando a gente fala de pastoral, muitas pessoas somente relacionam com um organismo eclesial. Mas a gente pode compreender que, como o senhor bem disse na resposta, é um trabalho multidisciplinar. Então, quais áreas são englobadas nesse trabalho da pastoral da sobriedade? Padre Wellington e telespectadores, nós temos frentes da pastoral da sobriedade. Muitas vezes, e bem colocado pelo senhor, as pessoas pensam, é uma pastoral, então nós vamos lá para fazer uma oração e tal, mas também nós temos uma preocupação com as questões psicossociais, né? Então, muitas pessoas, elas vêm aqui, nós detectamos que ela precisa realmente de um trabalho mais amplo, que não só a questão espiritual. Então, nós trabalhamos, a pastoral da sobriedade trabalha em 5 frentes, nós trabalhamos na prevenção, e aí, essa prevenção ela é feita, a palavra prevenção significa chegar antes,
nós vamos naqueles locais que antes que a droga chegue, nós estamos lá. Então, por exemplo, vou dar aqui um exemplo clássico, a escola, os colégios. Nós trabalhamos, nós temos um trabalho preventivo, né? Nós temos o trabalho do tratamento, da recuperação, da reinserção e também da ação política mesmo, onde nós buscamos desenvolver em redes para que possa ter políticas públicas que nos ajude a evidenciar a saúde dentro da nossa população. E como você observa o trabalho da pastoral hoje a nível de Brasil? Hoje a pastoral ela está mais concentrada em alguma área? Existe alguma região do nosso país que você sente a maior necessidade dela estar presente? Como você distribui esse olhar do trabalho da pastoral da sobriedade na realidade do nosso país? Padre, o nosso país, territorialmente falando, ele é enorme, né? E olha, um grande desafio chegarmos até todo o Brasil. Mas nós seguimos a ordem do nosso Mestre Jesus. Vamos lançar as redes em águas mais profundas. E realmente a Pastoral da Sobriedade, né, quero falar aqui e parabenizar a coordenação nacional da Pastoral da Sobriedade, que não está medindo esforços, mesmo diante dessa pandemia, onde tudo se paralisou, a Pastoral não paralisou. Nós estamos indo em todas as regiões do nosso Brasil. Nós estamos caminhando lá para a Amazônia, né? E é um trabalho muito bonito. Existem, o senhor sabe disso, existem locais que é de difícil acesso. Só para você ter uma ideia, os nossos telespectadores, muitas vezes os cursos de formação são feitos, e o pessoal vai através de barca e fica lá, horas e horas ali para chegar até aquele local para poder dar o curso de formação de agentes e ali implantar a pastoral. Se o senhor fala para mim qual é a região que mais necessita hoje da pastoral da sobriedade, eu vou dizer para o senhor que não existe uma, todas, porque a pastoral da sobriedade ela é necessária em cada canto do nosso país, que ela possa, com a ajuda de Deus, chegar a cada cidadão, a cada cidadã, com essa palavra de esperança e a mensagem de fé. Existe um bispo referencial que acompanha vocês, que orienta? Como é feito, por exemplo, o trabalho de formação de agentes? Porque a gente também imagina assim, talvez quem participe da pastoral da sobriedade é somente pessoas que estão ligadas à relação com o vício ou com esse descontrole. Mas, na verdade, não precisa ter passado por essa realidade para ser um agente da Pastoral da Sobriedade. Com certeza, padre. Dom Fernando Brocchini é o nosso bispo referencial. Aqui de Tumbiara. Isso, exatamente. É uma pessoa querida, uma pessoa que a gente ama muito e que sempre está conosco. Eu até mando aqui um abraço a ele, dizer para ele, tá aí quase aposentando, mas não deixa a gente não, né? Mas, assim, realmente ele é o nosso bispo querido. E essa pergunta sobre o perfil do agente, podemos dizer assim, né, padre? Precisa ser uma pessoa que tenha experiência da dependência em sua vida? Claro que não, né? O que nós pedimos é o perfil do bom samaritano, querido. Que você tenha esse perfil do olhar daquele que cuida, daquele que tem amor, empatia, que sente compaixão, que se coloque, no lugar daquela pessoa. Então, para ser um agente da pastoral da sobriedade, primeiro, você precisa amar. Segundo, você precisa ter muito amor. Terceiro, você precisa ter um coração semelhante ao do Senhor que ama. Então, o amor é a grande capacitação do nosso agente. E, é claro, a gente dá os cursos de capacitação para ele entender a dinâmica da pastoral e também entender um pouco sobre a complexidade da droga. E aí a gente vai desenvolvendo junto com eles, acompanhando, e tem também as formações permanentes, que são feitas de acordo com a necessidade do grupo.
Eu me lembro, seu Edson, quando foi implantada a Pastoral da Sobriedade na minha paróquia de origem, no interior aqui de Goiás. E eu estou vendo aí atrás do senhor esse bonito banner falando dos 12 passos. Eu queria que o senhor pudesse falar sobre esses 12 passos de modo rápido para que a gente compreenda melhor ainda esse trabalho da Pastoral da Sobriedade. Vamos lá, então de forma rápida, né? 1 segundo dá 12 segundos, então acho que vai dar. Né? E olha só, como a gente está vendo, a Pastoral da Sobriedade, ela tem o programa de Vida Nova, que não é uma imposição, mas um convite a todas as pessoas. Né? E nós trabalhamos os 12 passos, que são os 12 passos para a sobriedade. Então, começa com o primeiro passo, que é o admitir, que é a chave de tudo, padre. Se você não admite, né, você não continua os seus passos. Eu vou ficar resistente. Então, admitir é um passo-chave para o nosso programa de Vida Nova. Eu admito que sou impotente, fraco perante a droga, perante a minha dependência e preciso de ajuda. E a partir daí você vai dando os outros passos. Eu admito que preciso de ajuda, então eu confio. Né? Confio primeiro em Jesus Libertador e também nos seus mensageiros, que é a Pastoral da Sobriedade. E essa confiança leva você a se entregar. E essa entrega é necessária. Né? Eu costumo dizer, uma criança, se você colocá-la, né, no alto, e uma pessoa desconhecida, que ela não conhece, fala, pula, ela não vai pular. Mas se vem o papai ou a mamãe, alguém que ela tem confiança, ela se entrega. Né? E assim que é o terceiro passo. Depois você vai dando passo a arrepender-se, porque quando você se entrega, o Senhor vai fazendo você olhar para você mesmo, e aí você vai vendo quantas coisas erradas nós já fizemos. E aí vem o arrependimento. Mas é um arrependimento que te leva a querer jogar isso para fora da sua vida. E aí você faz a confissão, o quinto passo, confessar. Confessando, né, tudo aquilo de errado que eu fiz, todas as mazelas que eu cometi, eu vou renascer. Porque todo aquele que confessa, ele joga fora, uma nova pessoa, um novo homem, uma nova mulher, né, nasce. E aí vem o renascimento. E nesse renascimento, padre, se me permite, do 1 até o 6º, nós falamos que é um passo pessoal. Sou eu e Deus, eu e eu. Né? Eu admito, eu confio, eu entrego, eu arrependo, eu confesso e eu vou renascer. E aí, a partir daí, eu vou em direção ao outro. Eu vou reparar tudo aquilo que eu fiz de errado, né? Que é o grande passo de Zaqueu. E aí ele, então, repara, né, moralmente, até monetariamente, financeiramente, tudo aquilo que ele fez. Depois você professa a sua fé. E professar a fé não é somente você sair falando, mas professar a fé é você desenvolver toda a sua fé nas suas atitudes. Né? Bom, não está mostrando aqui, não sei se os telespectadores conseguem ver, eu vou tentar sair um pouquinho de lado aqui, para poder o pessoal ver também. Você vai orar e vigiar, né? Que é o passo da manutenção. Né? Eu preciso orar? Sim, mas também vigiar, porque ao nosso derredor existem aqueles que querem nos tragar. E você vem com o 10º passo, que é o 10º passo, servir. Tudo aquilo que você recebe, a Pastoral da Sobriedade, através do programa de Vida Nova, leva você a querer doar-se. Né? A alegria de ser acolhido e a alegria de acolher. E depois que você vai servir, você celebra. É o passo celebrar, onde nós celebramos, né, junto com os irmãos, essa caminhada, essa luta pela vida. E encerramos no 12º passo, com o passo festejar. Festejar essa vida nova, festejar essa alegria de reviver, de renascer para o Senhor, para os irmãos e para uma vida nova. Seu Edson, muito obrigado por esse nosso diálogo, por essa oportunidade da gente conversar sobre o trabalho da Pastoral da Sobriedade. Lembrando que aquele e aquela que sentir necessidade de buscar apoio da Pastoral da Sobriedade deve primeiro fazê-lo na sua paróquia, não é mesmo? Exatamente, padre.
é importante que você busque na sua paróquia. E se na sua paróquia não tiver, né, você pode buscar onde tiver mais próximo, tá? O mais próximo possível, você pode estar buscando, né? E também pedindo ao seu pároco, né? Ô pároco, traz a pastoral da sobriedade para cá, né? E olha, não tenha vergonha, não tenha medo. Nós estamos aqui para acolhê-lo. Nós não fazemos distinção, isso é importante, tá, padre? Não é só católico que a pastoral acolhe, não. De todos os credos, tá? Porque aqui nós focamos na pessoa. Isso é que é importante. Jesus nos ensinou isso. Tá certo. Forte abraço, bom trabalho, sucesso aí na Pastoral da Sobriedade, seu Edson. Obrigado, sua bênção, padre. Deus o abençoe.